A paz do Senhor, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estou aqui na minha residência, na minha casa, e eu quero tirar um tempinho para estar trazendo uma ministração baseada em uma casa de maribondo, né, que repousou aqui na minha arinha aqui da minha casa, e vocês podem estar vendo aí como é que eles estão criando, né, a sua casa. E eu quero trazer uma reflexão bem bacana, baseando aqui, lendo a Bíblia também, né? E quero falar um pouco sobre o que é ser comunidade, o que é ser igreja, o que é comunhão. E eu vou basear nessa casa de maribondo. Mas eu quero estar lendo aqui uma das palavras que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Como vivia os convertidos. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais que eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânimes no templo, partia pão de casa em casa e tornava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amados, eu quero mostrar o que é ser comunidade, o que é ser uma igreja. Há poucos tempos atrás, um enxame de maribondos estava aí nessa linha, né? E do nada elas começaram a criar essa casa, bem pequenininha, essa casa. E aos poucos essa casa começou a crescer, até nós percebemos que esse enxame de maribondo estava criando sua própria casa aqui nesta arinha. E o mais incrível que pareça é a união desses maribondos. É a comunhão deles. É a união deles. E eu quero mostrar também uma parte onde alguns fazem a casa e outros buscam, né, os materiais essenciais para a construção dessa casa. E aquilo que pareça, eu vou estar aqui mostrando que até a água eles buscam para fazer essa casa. Eu vou aqui no meu tanquinho, eu vou ver se eu encontro eles, mas olha, ó, aqui tem um aqui, ó, buscando água, incrível que pareça, buscando água, um aqui, ó, tá vendo, galera? Buscando água para poder levar lá na casa, injetar na casa. Aqui tem mais outro aqui, ó, incrível que pareça, estou filmando e criando uma pregação baseada na própria natureza. Tem mais outro aqui, ó. Eles não pegam não, viu, galera? Eles, meu povo. Tem mais outro ali, ó. Eles buscam água. E, ó, um pouco, os pinguinhos d'água que caem aqui na pia, eles pegam através do bumbumzinho deles, né? E injeta. Outro aqui, ó, incrível que pareça, no bico da torneira. Eles pegam. Olha pra tu ver como é que é lindo a criação de Deus. Olha pra você ver. E ali, enchendo de água. Agora é hora deles voar e ir pra... Agora, não dá pra filmar eles ali, mas... Olha lá, chegou até a casa. Aí, de lá, vocês podem ver que na casa tem uma parte ali, ó, que é um pouco molhadinha, onde eles injetam a água para a construção da sua casa. É algo incrível e isso é algo perfeito da criação do Senhor, do Eterno. Deus não criou nada em vão nessa terra. Deus criou tudo com propósito. E aí nós estamos vendo o propósito de Deus nessa casa de maribondo. Mas, e aí, irmão Ney, qual é o propósito da sua pregação? O propósito é simples.
comunhão, comunidade e união. Incrível que pareça, para esta casa de Maribondo suceder, precisou união de todas elas, uns buscando água, outros construindo, e ali a casa crescendo. E se você for ver o texto, como viviam os convertidos lá na igreja primitiva? Primeiramente, eles perseveravam na doutrina. Que doutrina é essa? Na lei de Deus, né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esta era a igreja verdadeira que vivia nos primórdios da era cristã. E, incrível que pareça, havia nesta igreja temor, curas, milagres e sinais por intermédio dos servos de Deus. Incrível que pareça, todos que creem estavam juntos e tinham tudo em comum, ou seja, hoje a igreja é individualista demais. Se você for pegar aí a igreja primitiva, ela era uma igreja unida, ela não era uma igreja separada, era uma igreja que vivia consagrada e separada do mundo. Todos que creem estavam juntos e vendia e tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Algo que eu quero chamar a atenção, que hoje a gente só quer congregar num templo, sendo que a gente pode sim congregar no templo, numa casa, como aqui o texto falava, que muitos unanimemente perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que ia sendo salvo. Outra coisa interessante no texto, hoje nós estamos vendo um grupo de cristãos, que é os desengrejados, que eles estão abandonando também o templo e ficando em casa e falando, eu oro em casa, como se não precisasse da comunidade, como se não precisasse da comunhão, como se não precisasse da união. Isso aí chama-se orgulho de uma ovelha rebelde. Por quê? Eu, como ovelha, não posso abandonar o templo, não posso abandonar a comunhão, não posso abandonar a comunidade para ficar separada do rebanho e dizer eu mesmo oro, sendo que eu posso utilizar do meu dom, né, da minha capacidade que Deus me deu, do meu conhecimento para ajudar o rebanho. Assim como aqui não tem nenhum maribondo trabalhando individual, todos estão trabalhando em comunidade, uns buscando água para colocar na casa e outros refazendo a casa. Ali há um grupo, ali há comunhão, ali há uma união. Então esta união também deve ser também hoje, no século XXI, na igreja moderna, no povo de Deus. Nós temos que ser comunidade. Nós temos que ser um povo que venha orar, que venha no partir do pão, que é a ceia do Senhor, ter alegria. Hoje, até a ceia do Senhor nos templos é um peso. Por que um peso? Porque, às vezes, há incredulidade demais no meio do povo de Deus. E se você for ver, quando os convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações, vai dizer que em cada alma havia temor, havia sinais, prodígios, por intermédio dos apóstolos. Incrível que pareça que todos os que criam, né, estavam juntos e tinham tudo em comum, ou seja, não estava separado. Então essas ovelhas hoje, que ficam hoje em casa, achando, já está bom demais em casa, isso é o orgulho. Isso é Satanás criando uma doutrina para essas pessoas abandonar a comunhão. A doutrina do inimigo está entrando no coração dessas pessoas a ponto de elas falar, não preciso ir para o templo, eu não preciso visitar um irmão, eu não preciso ir na casa de um irmão, ter comunhão com ele. Comunhão, irmãos, não é só no templo, isso é fato. Comunhão pode ser na casa de um parente, de um amigo, de um irmão, numa mesa, né, com uma refeição, com um jantar. E a palavra de Deus junta também, isso é comunhão.
Comunhão é quando você tem diálogos, união, alegria, felicidade em um grupo que declara a mesma fé no Deus bendito, o Deus de Israel. Então nós vivemos uma época em que as pessoas estão ficando individualistas a ponto de não precisar de comunhão, de templo, não precisar de oração, como que se a oração dela já fosse o suficiente, e ela não compartilha dos seus ministérios, não compartilha dos seus dons, não compartilha da sua simpatia com uns aos outros. Isso chama-se orgulho de uma ovelha rebelde. E a Bíblia vai falar que diariamente os cristãos perseveravam unânimes. O que é unânimes? Um grande povo. Unânime é quando há uma multidão grande, um povo convicto no templo. Eles partiam pão também de casa em casa, tinha comunhão também nos seus lares, tomava as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Eu falei aqui na pregação, e torno a repetir, hoje a ceia do Senhor tem sido um peso. Por que tem sido um peso? Porque as pessoas, primeiramente, toma a ceia com um semblante fechado, toma a ceia com um semblante como que se não fosse um salvo no Senhor, toma a ceia como que se o mundo estivesse acabando. Não. A ceia do Eterno, a ceia do Senhor, né, o Persa, a Páscoa, aqui é uma ceia, deve ser ministrada com alegria no coração, onde a gente possa lembrar do memorial da ressurreição, da vida do Senhor Jesus em nossas vidas. Então nós temos que entender uma coisa, comunhão é algo pleno, é algo alegre, e não pode ter incredulidade no meio da comunhão. E tem que ser também entre irmãos, não pode ser entre irmãos crentes e incrédulos, porque pode profanar a ceia do Senhor. E algo importante que eu deixo para você, nesta manhã de sábado, abençoadamente, essa palavra, para que você reflita e tenha um conhecimento e baseada na casa de Maribondos. Como eles são comunitários, como eles são unidos, como eles não têm orgulho de se separar, falar assim, vou fazer minha casa separada das demais, como eles trabalham na mesma sintonia. Glórias a Deus. Glórias a Deus, porque eu vejo Deus até na própria natureza utilizando meios para que a gente venha ministrar. O próprio Jesus utilizava-se muito da natureza para trazer parábolas, conhecimentos, enigmas profundamente. E eu trago através dessa casa de Maribondo, e que você reflita. Se você que abandonou o templo, abandonou a comunhão, abandonou a comunidade por causa do seu orgulho, por causa muitas das vezes do próprio pecado. Todo mundo que se separa da comunhão, da comunidade, é porque vive um orgulho do pecado. E o orgulho é pecado. Então seja um pouco responsável, use o seu dom, o seu ministério para em prol da comunidade, em prol da união, em prol da comunhão. A comunhão que faz a diferença. Então eu deixo essa reflexão para você, essa ministração. O Senhor é bom e o seu poder permanece para sempre, a sua palavra é eterna, a sua lei é bendita. E eu deixo essa reflexão em nome do Senhor Jesus. Um shalom abençoado nesta manhã, que Deus vos abençoe em nome de Yeshua. Amém e amém.